Ela era bonita, elegante, sempre sorridente nas fotos. Aqueles sorrisos que passam confiança, que fazem vizinhos dizerem: essa família é exemplo. Mas numa tarde silenciosa de Ribeirão Preto, a polícia militar foi chamada para uma ocorrência que ninguém esperava. Suspeita de maus-tratos dentro de uma casa considerada perfeita. Você consegue imaginar uma madrasta jovem, admirada pela cidade inteira, sendo acusada de algo que ninguém queria acreditar? Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like. Porque essa história não é sobre aparência. É sobre o que acontece quando o amor vira interesse. E quando crianças ficam invisíveis dentro da própria casa. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Essas histórias mostram que o perigo muitas vezes não faz barulho. Tudo começou após uma ligação discreta, sem gritos, sem desespero. A denúncia falava apenas de comportamento estranho, crianças isoladas, mudança repentina de rotina e um silêncio que chamava a atenção. A casa ficava em um bairro valorizado, portão automático. Jardim bem cuidado, nada fora do lugar. Quem atendeu os policiais foi Larissa, a madrasta, vestida com roupas claras, cabelo bem arrumado, voz calma. Deve ter algum engano, disse ela. Aqui está tudo bem. O pai das crianças, Eduardo, não estava em casa. Trabalhava fora e passava longos períodos viajando. Desde a morte da mãe biológica, anos antes, Larissa assumira o papel de nova esposa exemplar. Postagens frequentes, fotos de família, declarações públicas de amor. Mas quando os policiais pediram para falar com as crianças, o clima mudou. Larissa hesitou. Sorriu menos, disse que elas estavam ocupadas. Minutos depois, 2 crianças surgiram no corredor. Olhos baixos, respostas curtas, corpos tensos demais para a idade. Não havia marcas visíveis, não havia gritos. Mas havia algo que nenhum policial ignora. Medo silencioso. A ocorrência, que parecia simples, ganhou outro peso. E conforme os agentes começaram a fazer perguntas básicas, perceberam que aquela casa escondia muito mais do que uma história de luto mal resolvido. Escondia interesses, controle e uma disputa que nunca foi sobre amor. Com as crianças separadas da madrasta, os policiais começaram a fazer perguntas simples. Nada invasivo, nada acusatório. Perguntas comuns, idade, rotina, quem cuidava delas no dia a dia. As respostas vieram baixas, medidas, quase ensaiadas. As crianças diziam que estava tudo bem, mas evitavam olhar para Larissa quando ela passava perto. E sempre que o nome do pai era mencionado, o tom mudava. Ele não sabe, disse o mais velho, quase num sussurro. Aquela frase foi suficiente para acender o alerta. A equipe acionou o conselho tutelar, que chegou pouco depois. Com profissionais treinados, a conversa avançou com mais cuidado. Foi então que a história começou a se abrir. Desde que a mãe biológica havia falecido, Eduardo mergulhara no trabalho. Viagens constantes, pouca presença em casa. Larissa, por outro lado, assumira controle total da rotina. Horários, alimentação, comportamento, silêncio. Os relatos indicavam punições desproporcionais, isolamento como castigo e uma pressão constante para que as crianças não dessem trabalho. Nada que deixasse marcas visíveis. Tudo que deixava marcas invisíveis. Enquanto isso, outra frente da investigação avançava. Um assistente social percebeu algo curioso ao analisar a vida financeira da família. A mudança no padrão de gastos foi abrupta após o casamento. Contas bancárias unificadas, transferências frequentes, bens sendo colocados no nome de Larissa. A casa, o carro e até aplicações antigas haviam sido reorganizadas, sempre com a justificativa de planejamento familiar. Vizinhos, ouvidos formalmente, começaram a se contradizer. Alguns admitiram que nunca viam as crianças brincando fora. Outros lembraram de ouvir choros abafados à noite, mas preferiram não se envolver. Ela parecia tão dedicada, disse uma vizinha, visivelmente abalada. A imagem da madrasta perfeita começou a rachar. E quando Eduardo foi finalmente chamado à delegacia para prestar esclarecimentos, ficou claro que ele desconhecia grande parte do que acontecia dentro da própria casa. Ele falava da esposa com admiração, confiava plenamente nela,
e acreditava que as crianças estavam sendo educadas. Foi nesse momento que os investigadores perceberam. Não se tratava apenas de maus tratos. Tratava-se de uma relação construída sobre interesse, onde as crianças eram vistas como obstáculo e o pai como meio. A pergunta que restava era simples e perturbadora. Até onde Larissa iria para garantir tudo aquilo que queria? Quando Eduardo saiu da delegacia naquela noite, ele já não era o mesmo homem que entrou. As palavras ditas ali não eram acusações diretas, eram fatos, relatos registrados, comportamentos repetidos, difíceis demais para serem ignorados. Orientado pelo conselho tutelar, ele aceitou que as crianças ficassem temporariamente sob acompanhamento externo, não como punição, mas como proteção. Larissa reagiu mal. Ao ser informada da medida, mudou completamente o tom. A voz antes suave se tornou dura. As respostas, defensivas. Ela passou a repetir que estava sendo vítima de perseguição. Querem me culpar porque eu não sou a mãe deles, disse, chorando, diante de conhecidos. Nas redes sociais o discurso era outro. Postagens emocionadas. Mensagens sobre amor não reconhecido. Fotos antigas reaparecendo, sempre com legendas sobre sacrifício e dedicação. Mas fora da internet, a investigação avançava. O celular de Larissa foi analisado com autorização judicial. Conversas apagadas foram recuperadas. Em várias delas, ela se referia às crianças como problema e fase temporária. Em uma mensagem específica enviada a uma amiga, escreveu: "Quando ele resolver tudo da herança, a vida fica mais fácil." A frase foi decisiva. A equipe também encontrou pesquisas frequentes sobre separação de bens, guarda e administração patrimonial. Tudo feito antes mesmo do casamento. Eduardo, confrontado com esse material, demorou a reagir. Não por dúvida, mas por culpa. Ele percebeu que, enquanto tentava reconstruir a própria vida após a perda da ex-esposa, havia falhado em proteger os filhos. O depoimento das crianças, feito em ambiente seguro, trouxe mais clareza. Não havia violência explícita, havia controle, medo constante e a sensação de não serem bem-vindas. A madrasta perfeita já não convencia ninguém. Quando Larissa foi formalmente acusada de maus tratos psicológicos e afastada do convívio com as crianças, parte da cidade reagiu com incredulidade. Outra parte, com silêncio constrangido. Porque admitir o erro significava admitir que ninguém quis enxergar antes. E ainda faltava a parte mais delicada da história: o impacto disso tudo na vida das crianças. E o que aconteceria com Larissa quando o julgamento deixasse de ser social e se tornasse oficial. O processo avançou de forma silenciosa, mas firme. Nada de algemas exibidas. Nada de espetáculo. A justiça optou pelo caminho mais difícil: provar aquilo que não deixa marcas no corpo, mas destrói por dentro. Laudos psicológicos foram anexados ao processo. Relatórios escolares mostraram queda brusca de rendimento. Professores relataram mudanças claras de comportamento após o novo casamento do pai. Tudo apontava para o mesmo sentido. Larissa passou a responder formalmente por maus tratos de natureza psicológica, além de investigação paralela por tentativa de manipulação patrimonial. Diante das autoridades, ela manteve a postura controlada. Negava qualquer intenção. Dizia-se incompreendida. "Fiz tudo por aquela família", repetia. Mas a narrativa não se sustentava mais. Quando confrontada com mensagens, pesquisas financeiras e depoimentos técnicos, o discurso começou a ruir. Não houve confissão. Houve silêncio. Eduardo, por sua vez, enfrentava o próprio julgamento interno. Assumiu publicamente a falha. Pediu desculpas aos filhos. E aceitou acompanhamento psicológico familiar, recomendado pelo Ministério Público. As crianças passaram a viver um período de reconstrução. Nada rápido, nada simples. Havia medo de abandono, dificuldade em confiar. Mas, pela primeira vez em muito tempo, havia escuta. Larissa foi afastada definitivamente do convívio familiar. A imagem que construiu na cidade desapareceu quase da mesma forma que surgiu, sem aviso. Alguns ainda tentaram defendê-la. Outros preferiram o silêncio, porque reconhecer a verdade significava aceitar algo desconfortável.
O perigo nem sempre vem com cara de vilão. E ainda restava a etapa final, aquela que não acontece nos tribunais, mas dentro de quem sobrevive. Meses depois, a casa seguia de pé, mas já não era a mesma. As crianças começaram pouco a pouco a recuperar algo que não aparece em fotos nem em redes sociais: a sensação de segurança. Eduardo reorganizou a própria vida em torno delas. Não por promessa, mas por presença. A ausência da mãe biológica ainda doía. Mas agora havia espaço para falar sobre isso, sem medo, sem punição, sem silêncios impostos. Larissa respondeu judicialmente pelo que foi comprovado. Sem exposição exagerada, sem espetáculo, sem a imagem impecável que um dia convenceu tanta gente. E talvez essa tenha sido a maior queda, não a pública, mas a perda da narrativa que ela mesma construiu. Essa história não é sobre beleza, nem sobre o papel de madrasta. É sobre como o interesse pode se disfarçar de cuidado. Sobre como o luto mal elaborado abre brechas perigosas. E sobre o quanto crianças podem sofrer sem saber pedir ajuda. Este relato é ficcional, inspirado em situações reais, criado para provocar reflexão e conscientização. Se essa história te tocou de alguma forma, não deixa ela terminar aqui. Na tela final, tem um vídeo recomendado que continua nesse mesmo clima. E uma playlist com outras histórias do nosso canal que mostram o lado que quase nunca aparece. Se inscreve, fica por aqui e continua ouvindo. Algumas histórias não acabam quando o vídeo termina.